redistribuindo 3 processos e também para nova distribuição, mais 30 novos projetos aqui estabelecidos. E nós temos ainda 29 processos para podermos colocar em votação. Processo 2813 de 2020, deputada Leda Borges, da denominação ao próprio público, que se especifica Maria Antonieta Alessandri, com sede no município de Valparaíso. Relator, Coronel Adailton, parecer pela sua aprovação. Processo 2579-2019, de autoria do deputado Gustavo Seba, que dispõe sobre a transformação da Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva e Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, em Santa Bárbara, Goiás, e altera a Lei 14.050, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo para essa comissão, aprovado. Processo 2709, de autoria do deputado Vermontes Cruvinel, que dispõe sobre a criação da política pública de responsabilidade social e voluntariado denominada Escola Cidadã e da outras providências. Relator, deputado Tiago Albernaz, parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo para essa comissão, aprovado. Processo 2019-2020, de autoria do deputado Vermontes Cruvinel, institui a Semana Estadual da Educação Financeira no âmbito do Estado de Goiás. Relator, o deputado Tiago Albernaz, seu parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo por essa comissão, aprovado. Processo 3496-2020, deputado Júlio Pina, que institui a Semana Estadual da Educação Financeira no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Processo 4699, do vice-presidente dessa comissão, Coronel Adailton, que institui a Polícia de Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do Estado de Goiás. Relator, o deputado Antônio Gomide, o parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, senhores deputados. Que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Processo 3695-2020, de autoria da deputada Leda Borges, que dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas do Estado de Goiás adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores goianos. Relator, deputado Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 2538, de autoria do deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a comunicação ao Conselho Tutelar de Evasão Escolar de crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator foi o Coronel Adailton, parecer conversão de diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3081-2020, de autoria do deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a comunicação da matrícula na rede de ensino público ou privado de crianças e adolescentes sem o nome do pai em seu registro de nascimento, no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator foi o deputado Coronel Adailton, vice-presidente dessa comissão, e seu parecer foi pela aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Seus deputados estiverem de acordo pela comissão. Aprovado. Processo 7769, de autoria do deputado Vermontes Cruvinel, que acrescenta dispositivo de lei de número 12969, de 22 de junho de 2015, que aprova o Plano Estadual de Educação para decênio 2015 e 2025 e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Seus deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 4573, de autoria do deputado Iso Moreira, que dispõe sobre a oferta de armários para guarda de material escolar aos alunos da rede pública estadual e da outras providências. O relator Adailton, parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Se os deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 2000 de 2020, dispõe sobre o programa de cidadania digital nas escolas, na forma que especifica e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado.
Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 3770, de autoria do deputado Diego Sorgato, institui o calendário escolar da rede pública de ensino, a Semana Estadual de Prevenção da Gravidez na Adolescência, no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Tiago Albernaz, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2420, deputada Leda Borges, cria a Bolsa Alimentação para alunos da rede pública de ensino durante a suspensão temporária emergencial das aulas para prevenção do contágio pelo Covid-19. Relator Tiago Albernaz, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 4242, de autoria do Coronel Adailton, que inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás o Dia da Família Militar. Relator Tiago Albernaz, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 3082, de autoria do deputado Hélio de Souza, que garante acesso à internet e à banda larga pelos alunos e professores da rede pública estadual de ensino nas situações e locais que especifica. Relator Tiago Albernaz, parecer em conversão em diligência à Secretaria de Educação e Secretaria de Economia. Está em discussão. Em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2540, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, institui a política pública estadual de inovação denominada Educação Conectada e dá outras providências. Deputado relator Tiago Albernaz, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Processo 3774, 2020, de autoria do deputado Paulo do Trabalho, que dispõe sobre a campanha de incentivo à doação de celulares, notebooks, tablets a alunos da rede pública de ensino no âmbito do Estado de Goiás. Relator deputado Antônio Gomide, foi pela sua aprovação. Por sinal, hoje em Nerópolis, o governo do Estado entregou vários notebooks aos alunos da rede pública estadual. Seu parecer foi pela aprovação como relator Antônio Gomide. Eu coloco em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Se os deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2279, de autoria do deputado Hélio de Souza, altera a Lei 20.064, de 4 de maio de 2018, que da denominação própria pública especifica. Relator Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Se os deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2532, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, que dispõe sobre a criação da política estadual de educação no trânsito nas escolas, a serem implementadas nas unidades de ensino fundamental da rede pública e privada no âmbito do Estado de Goiás. O relator do Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2330 de 2020, de autoria do delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 3538, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, que institui o mês estadual Agosto Dourado, dedicado ao incentivo e conscientização da importância do aleitamento materno. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Processo 5718, de autoria do deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 2678, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas no âmbito do Estado de Goiás em virtude da situação de calamidade pública oficialmente decretada em decorrência do novo coronavírus. A relatora Antônio Gomide, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que tiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 3682 de 2020, deputado Diego Sorgato,
que institui a política estadual de proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia, relator deputado Tiago Albernaz, foi em diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Processo 2840, de autoria do deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a prioridade de matrícula escolar às crianças, adolescentes e jovens com deficiência ou que tenham como responsável legal pessoas com deficiência ou idosa na rede pública estadual de ensino mais próximo de sua residência no âmbito do Estado de Goiás. Seu relator, o deputado Antônio Gomide, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Seus deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Como a gente está em forma híbrida, eu vou colocar um processo de minha autoria e depois eu vou ver a possibilidade de nós aprovarmos da melhor forma possível. Processo 2828 de minha autoria, que estabelece normas excepcionais para vedar a demissão, rescisão ou suspensão do contrato de trabalho dos profissionais vinculados à rede estadual de educação no âmbito do Estado de Goiás, em decorrência da pandemia. Foi distribuído ao deputado Tiago Albernaz, que foi pela sua rejeição. Eu prefiro não voltar para votar, posteriormente eu vou discutir esse processo. Processo 2425, de outubro de 2020, deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a precedência na matrícula ou transferência de vagas na rede escolar pública de ensino a crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar no estado de Goiás. Relator Antônio Gomide, foi apensado ao processo 1995-2020. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O último processo a ser votado, do total de 29, processo 2297, da autoria também do deputado, hoje prefeito da cidade de Lusiânia, Diego Sorgato, que dispõe sobre a divulgação na rede de ensino público e privado do número telefônico e endereço físico do Conselho Tutelar de sua respectiva circunscrição, no âmbito do Estado de Goiás e da outra providência. O relator, deputado Antônio Gomide, foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Seus deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, eu estou aqui distribuindo mais 30 novos processos e votamos 29. Então, a pauta da educação está zerada, né? Zerada. E eu agradeço a participação de todos. Está encerrada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, falando que a partir do mês de outubro, eu sentar com o coronel Adailton, nós temos algumas audiências importantes a serem realizadas e também, provavelmente, nós vamos fazer o retorno às segundas-feiras de uma forma presencial, para que nós possamos retomar agora, o mais rápido possível, as atividades da comissão de poder contribuir com o ensino, com a cultura e com o esporte dentro da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito obrigado a todos. Registrar a presença, que ele não está conseguindo. O deputado Tião Caroço está tentando registrar a presença, está participando, mas eu tenho certeza que já a assessoria aí coloca a presença dele. Muito obrigado a todos, boa tarde, até a sessão.